noite a todos. Boa noite. Você não sabe a minha alegria estar aqui, mais uma vez. Após um ano de muita luta, né? E o meu preço de gratidão a esta casa, aos amigos espirituais, né? A intercessão dos amigos encarnados que pediram, né? Que solicitaram, que intercederam, nesta casa e em outras casas aqui de Maricá, de São Gonçalo, meus amigos, porque se não fosse a intercessão dos amigos e a misericórdia do Pai do Céu, com certeza eu não estaria falando com vocês hoje, né? Então, a gente só tem que agradecer, né? Não que eu seja merecedor, né? Mas é porque eu sou muito devedor. E eles não iam querer um devedor lá, né? Então eu preciso resgatar algumas coisas ainda. É o que a gente fala assim, não é porque a gente seja merecedor, não. É porque, na realidade, nós ainda precisamos realizar muitas coisas que nós não realizamos ainda. Então, só tenho a agradecer a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual que está sempre conosco, nos ajudando, auxiliando. Então, assim, é maravilhoso, é muito bom poder falar, né? Porque quando a gente não consegue falar, né, tem uma dificuldade, você fica, nossa, não vou falar mais. Né? E aí, quando você volta a falar, né? A gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar, é complicado. A gente fica meio triste quando não consegue falar. Mas, muito bom, tudo é experiência, né? Porque na nossa existência, tudo tem um propósito. Nada acontece na nossa vida se não tiver um propósito. E se esse propósito, essas coisas que acontecem, elas não tenham uma motivação, muitas vezes para poder nos despertar para alguma coisa, né? E assim acontece com as doenças, com as dificuldades econômicas, financeiras, separações e outras coisas mais. Então, a gente só tem a agradecer a Deus por isso, né? Então, tudo faz parte de um contexto, do nosso contexto evolutivo, né? Do que nós precisamos passar e realizar para nossas vidas. Então, é a primeira casa que eu venho, né? Após um ano e pouco, né? A gente fica feliz. Parece que está enferrujado, mas vamos continuar, né? Então, o tema que nos trouxe hoje, né? Sugeriu um tema que, como ele falou isso comigo, né? Que nós já chegou o momento de fazer, ir para a atividade, né? Mesmo com as coisas que tem que ser feitas ainda, é necessário voltar à atividade. E ele falou sobre isso, né? Nós somos chamados a servir. Eu achei interessante esse tema, né? Aí ela ligou para mim, eu falei assim, tem um cara falou uma coisa que eu vou jogar esse chamado a servir, né? E a gente vai buscar, né, esse chamado a servir, a gente pode utilizar lá o capítulo 18 do Evangelho, do Espiritismo, onde nós vamos falar de muitos chamados e poucos escolhidos, né? Mas nós entrarmos no estudo, vamos fazer aqui uma reflexão desses chamados e muitos escolhidos, né? Que tem a parábola do festim das bodas, né, que Jesus vai trazer para a gente, em que todos são convidados. Mas muitos não querem ir, outros vão para o campo, outros vão cuidar dos seus negócios. E isso imaginando, né? Com a gente também acontece muitas das vezes isso, quando nós somos chamados. Mas ter muito chamado e poucos escolhidos, traz assim uma certa coisa assim, que a gente fica bem estranho, né? Muito chamado e poucos escolhidos. Deus escolhe alguém? Hein? Não, né? Existe privilégio? Não tem, né? Então é estranho, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. Mas ele fala assim, não que nós somos os escolhidos. Ué, escolhidos de quê? Nós não somos escolhidos. Nós nos fazemos escolhidos. Somos nós, através de nossas obras, da nossa vivência no Evangelho. E aí a pessoa fala, é mesmo? Onde você achou isso? É só você procurar os livros e estudar um pouquinho. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, a mesma coisa. A gente imagina que os trabalhadores são os espíritas, né? Será que somos só nós os trabalhadores da última hora? Não somos nós. São todos aqueles que trabalham em nome do Pai. Seja católico, protestante, bandista, evangélico, todas as denominações religiosas que existem, se trabalha para o bem, eles são os trabalhadores da última hora, aqueles que se dedicam ao trabalho, de servir, né, como foi lida a página. E esse chamado a servir é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Ou seja, todos eles são trabalhadores da última hora. São aqueles que estão se esforçando, estão trabalhando. Porque essa última hora, né, porque a gente não tem privilégio na misericórdia de Deus. E nesse capítulo 20, nós vamos encontrar uma passagem com o Espírito Erasto, que vai falar da missão dos espíritas. Então ele vai falar, lá no finalzinho, não vou ler todo, a gente vai, só um trechinho que ele fala assim: os escolhidos
são aqueles que fazem a vontade do Pai. Os escolhidos são aqueles que empregam a lei. Ou seja, que leis são essas? São as leis que nós trazemos em nós mesmos, da nossa consciência, não é isso? Então, quem são os escolhidos? São aqueles que se fazem escolhidos. São aqueles que executam a lei de Deus, que fazem a lei de Deus. Ou seja, que lei é essa? As leis são em nós mesmos. A lei do amor, a lei da caridade, né? O respeito, a tolerância, o amor que nós devemos ter uns para com os outros. Então, os escolhidos somos nós que precisamos nos fazer, nós precisamos estar com a túnica nupcial, que nesse capítulo eu vou falar sobre isso. Se nós não estivermos com essa túnica, que túnica é essa? É essa túnica, é executar essas leis, trazer essas leis de Deus em nós mesmos. Mas é a vivência desse evangelho, porque não basta só nós conhecermos, né? Porque muita gente conhece a doutrina espírita assim, todo o Pentateuco e outros mais, né? Conhece o Velho Testamento, o Novo Testamento. Mas nós vemos que muitas pessoas são chamadas para esse trabalho, né, de evangelizar a criatura, e elas na realidade fazem justamente o oposto, né? Utilizam muitas das vezes esse evangelho, mas não vivem isso, não vivem essa realidade. Como é que você pode falar de Deus, do amor do Cristo, e odiar o seu irmão? Como? Não tem nexo nenhum você falar de amor e ao mesmo tempo está falando de odiar o outro. E nós vemos isso hoje em dia, então nós vemos isso assim, né, cotidianamente. Não estamos aqui criticando quem, mas é uma relação. João, uma das suas epístolas, evangelista, se não me engano, no capítulo 4 da primeira epístola de João, ele vai falar que todo aquele que diz que ama a Deus, mas que odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque como é que ele pode amar a Deus a quem não vê e odiar seu irmão a quem ele vê? Isso é João que está falando. É o discípulo amado, né? João. E é uma realidade? É uma verdade? É. Como é que eu posso amar a Deus a quem ele não vê e odiar quem está perto de mim, quem está próximo de mim? O meu parente, o meu irmão, a minha esposa, o meu amigo, aquele amigo do trabalho. Como? Então aí é verdade. Então quando a gente fala dessa comunhão, esse chamado para servir, e a gente tem que fazer essa reflexão. Isso é uma reflexão que nós estamos fazendo aqui já, nesse início da palestra. E a gente fica imaginando assim, mas eu não fui chamado. Mas eu não fui chamado ainda por Deus. Né? Assim, muita gente fala assim, eu não fui chamado ainda. Não apareceu nenhum espírito me chamando para nada. Mas Jesus chamou lá os apóstolos, apareceu para Saulo, né? Chamando Saulo. Não é assim? Mas nós somos chamados todos os dias. Saulo de Tarso, ele foi chamado várias vezes. Tanto é que quando ele vai ao encontro de Ananias, ele vem pela estrada pensando, fazendo uma reflexão da vida dele, da existência dele. Gamaliel, seu mestre, falou sobre ele, sobre Deus também para ele, chamando ele a atenção a algumas coisas. Abigail, falando sobre o ensinamento do mestre Galileu, ou seja, o chamado estava sempre ali. Mas ele não deu bola, né? E chegou o momento que isso acontece conosco também muitas vezes. O chamado, às vezes, não é aquele chamado extraordinário, né? O Espírito vai aparecer aqui para a gente, falando assim, você tem que fazer isso. Eu tenho que cobrar na cantina. Não vai. Você vai participar da reunião mediúnica. Não vai. Somos nós que precisamos nos dispor ao trabalho, à tarefa. Porque o Pai do Céu nos chama sempre. Muitas das vezes, de formas pequenas. É que nós não estamos muito atentos. A gente fica naquela situação de não ter ouvidos de ouvir, ou de olhos que não veem, porque as situações elas ocorrem todo dia na nossa frente, e a gente não escolhe, não percebe. E aí tem uma mensagem também que está no capítulo 20, eu adoro o capítulo 20, né, dos Trabalhos da Última Hora, lá no item 2, o Espírito Constantino vai dizer, ele vai falar algumas coisas sobre os bons espíritos, vai assim, bons espíritas, aí vai começar lá, né? Bons espíritas, meus bens amados, vós sois trabalhadores, mas ele vai falando algumas coisas, no final ele vai falar assim, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos tem chamado para a sua vinha, e vós não quiseste vir. Então, quantos séculos e séculos nós fomos chamados para a vinha do Senhor? Quantas vezes fomos chamados para cooperar com Jesus na vinha dele? Muitas vezes nós não viemos. A maioria de nós viemos servir, mas não servimos como deveríamos servir. Aceitamos o chamado,
mas não realizamos aquilo que deveríamos realizar. Basta a gente ver, né, as guerras santas, começando com as cruzadas, Inquisição e outras mais que nós temos. Já temos até hoje, né, algumas guerras santas, onde nós matávamos em nome do Cristo. Matava em nome de um Deus. Engraçado que é um Deus de amor, como é que pode matar? Né? Então nós utilizamos muitas das vezes, né, as batinas religiosas, de uma forma geral, para usurparmos os ensinamentos de Jesus. Então não utilizamos esse chamado. Não fomos fiéis servidores do Cristo. E aí nessa mensagem que Emmanuel, que está no livro A Era do Espírito, Emmanuel vai nos... Não, passa lá não, só vou dar a introdução. É interessante porque ele vai nos chamar a atenção justamente sobre esse chamado. Porque muitas vezes nós somos chamados e muitas vezes nós não queremos ir. Ou achamos que não temos condição de realizar o serviço. Ainda não consigo. Não consigo falar em público. Eu não consigo ajudar na cozinha, né, ali fazendo alguma coisa. Não consigo limpar o espaço aqui para poder atender as pessoas. Não consigo lidar com jovens, com crianças. A pessoa não consegue nada. Então o serviço aparece, o chamado aparece, mas não querem ir. Então essa necessidade nós precisamos. Então eu falo justamente sobre isso. Muitas vezes a gente é chamado e a gente sempre encontra uma desculpa para servir. Isso acontece. Acontece conosco, muitas das vezes. Porque nós não percebemos o chamado. Então vamos lá, começando. Vou iniciar lá com a mensagem, irmão. Está dando para ler aí, vocês? Tá? Então ele fala aí para a gente: chamados para servir, quantos de nós estamos alegados até agora? Insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria missão. Não é a realidade disso? Muitas vezes a gente, para fugir do serviço, ou da tarefa, ou da responsabilidade. Porque na realidade a doutrina espírita, ela vem nos trazer um conhecimento. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele veio trazer a libertação do espírito. Ele veio conscientizar o espírito. Jesus, quando estava falando, ele não estava falando para os homens, não. Ele estava falando para o espírito imortal, que somos todos nós. Porque nós também passamos por lá também. Né? Aquele momento ali, tortuosos, né? Nós passamos por aquele momento. Ele veio nos conscientizar de que nós somos o quê? Espíritos imortais, destinados às estrelas, caminheiros. Somos filhos de Deus, Deus criador de todas as coisas que nós conhecemos e que nós não conhecemos ainda, não é? Criador de tudo aquilo que nós conseguimos captar pela nossa capacidade intelectual ainda embotada, porque nós não conhecemos tudo, né? Nós temos uma verdade relativa ainda, porque nós não temos a capacidade de compreender a grandiosidade da obra, da criação de Papai do Céu. Então, isso vai sendo dado para nós de acordo com o nosso conhecimento, nosso crescimento espiritual. Jesus veio nos trazer isso e nos manda o Consolador prometido a fim de refazer, mostrar para a gente aquele conhecimento que já havia nos dado e nos trazer outros conhecimentos, mas sempre com a função de nos tornarmos pessoas melhores. Por que nós reencarnamos? Nós encarnamos para o nosso aperfeiçoamento intelectual, moral, espiritual, assim? E também para colaborar com Deus na obra da criação. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos superiores, qual seria a finalidade de estarmos encarnados? Por que nós estamos aqui? Precisamos estar aqui, né? Uma vez me perguntaram, porque se no mundo espiritual tem tudo, tem trabalho, tem escola, tem faculdade, tem aprendizado, você melhora, você aprende. Por que nós precisamos encarnar? Justamente para isso, para nosso aprimoramento, para a nossa perfeição e para nos colocar em condições de colaborar com Deus nessa obra. Porque todos nós somos colaboradores de Deus. Onde quer que estejamos, nós somos colaboradores. Então, muitas das vezes, nós temos que fugir dessa responsabilidade de trabalhar. Porque quando nós nos conscientizamos disso, nós já não nos colocamos naquela condição de coitado. Errei. Hoje nós já temos uma responsabilidade. Eu errei. Não, você não pode. Agora você tem a responsabilidade pelo erro que você cometeu. Porque antes, quando nós errávamos por ignorância, por desconhecimento. Mas e agora?
mais de 2000 anos do Evangelho de Cristo na Terra. Não tem mais essa condição de a gente falar assim, nossa, eu agora errei. Nós podemos cair. Caindo, percebendo que errou, procure não fazer mais e continue a caminhar. Assim como Paulo, como Saulo, né? Quando Saulo estava ali com Cristo naquele momento, em nenhum momento o que ele fez? Ele ficou se sentindo culpado, assim, culpado, né? Assim, mas aconteceu, eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento disso. Eu fico imaginando se o Cristo aparecesse para mim assim, numa porta de Damasco da vida, né? Eu ia sair correndo, né? Depois eu ficar tão envergonhado que eu não sei como é que eu ia falar alguma coisa, né? O Saulo, naquele momento em que ele, se a gente pegar o livro Paulo e Estevão, naquele momento, ele faz um retrospecto da sua existência. Passa tudo aquilo que ele havia feito de equivocado e tal. Ele fica ali chorando, se lamentando. Eu ficaria chorando, né? Perderia os séculos ali chorando. Mas ele faz o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, a responsabilidade vem no ato. Então ele não se sentiu culpadinho assim, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Não. Ele encarou de frente, assumiu a responsabilidade dos seus equívocos e foi trabalhar. Não foi isso que ele fez? Foi. Em 30 anos, ele modificou totalmente a sua história. Então, mas muitas das vezes nós ainda precisamos, fica tentando justificar essa omissão. E eu fico lembrando que tem um livro Ney Lúcio, eu só não lembro qual é, não lembro assim de cabeça, mas tem uma passagem lá em que os apóstolos, questionando Jesus, vou lembrar aqui alguns poucos, eles falavam com Jesus assim que, quando com Cristo era muito fácil seguir Jesus, mas quando estava distante do Cristo, era difícil. Por quê? As coisas do mundo, ou seja, as coisas que nós, não é do mundo, é nossa que nós trazemos, por exemplo, Pedro, quando ele ficava fora, ele quis enganar quem tropeçasse dele, né? E cada um foi falando alguma dificuldade. Porque na realidade, os apóstolos, quem são os apóstolos? O que eles representam na realidade? Representam a humanidade. Os apóstolos representam cada um de nós, nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, né? E aí, os apóstolos começam a falar para Jesus, mas Senhor, eu não tenho como seguir, porque quando eu estou longe de Ti, eu sou aquele homem velho, não consigo ainda, E aí no final Jesus vai falar assim, eu faço com as palavras, né? Se quiser depois você pega o livro Ney Lúcio, acho que é a Alvorada Cristã, se não me engano. Não, Jesus no Lar, desculpa. Jesus no Lar. Tem a Alvorada Cristã também, que é Ney Lúcio, mas a Alvorada Cristã é mais assim para evangelização, mas tem o Jesus no Lar. E ele fala assim, eu não creio que o planeta Terra esteja apto para que os anjos venham pisar. Olha só. Quem precisa da escola? É o aluno. Quem precisa do hospital? É o doente. Jesus se coloca na posição dos próprios apóstolos. Gente, eu fiquei assim, nossa, que humildade, né? Ele não falou assim, não, vocês. Ele falou assim, não, vocês precisam estar na escola, vocês precisam do hospital. Mas ele fala assim, uma simplicidade tão grande, ele fala assim, nós precisamos estar aqui. Ele, olha só, governador espiritual do planeta Terra. Se coloca na posição de humildade, mostrando que o trabalho, a tarefa é nossa, não é? Então, ou seja, eles também questionaram Jesus. Eles falaram, não, mas quem precisa trabalhar não são eles, somos nós. E em relação a gente querer, né, a transição do planeta Terra, essa modificação, a gente fica imaginando, não, vai vir a pessoa de espírito iluminado, vai aparecer aqui na Terra. Não, a tarefa é nossa, a modificação é nossa, a regeneração começa em nós mesmos. Não começa no mundo, porque o mundo precisa ser regenerado. O que precisa ser regenerado é quem está no mundo, somos nós. Então o trabalho é nosso. Nós fomos chamados, assinamos um contratozinho lá no plano espiritual para estar aqui, nesse momento de transição. Nós sabíamos disso. Sabíamos que iriam passar por uma pandemia. Sabíamos que ia passar por uma pandemia. Passar por tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Então, mas cabe a cada um de nós realizar a tarefa a qual fomos chamados. Toda tarefa, ela é edificante no bem. Toda tarefa no bem, ela é edificante. Então nós precisamos entender e compreender isso. Nós somos chamados a todo instante para colaborar com Deus na sua grande obra da criação. Porque Deus ajuda e socorre a criatura através de quem? Da própria criatura. Então somos nós. Precisamos trabalhar. Os espíritos já avançados vão vir, pode vir 1 ou 2, 3 para poder colaborar. Mas eles não vão fazer a tarefa.
Quem vai fazer a tarefa somos nós. Porque se fosse, seria fácil. Mas qual seria o nosso mérito, gente? De crescer, de melhorar? A tarefa é nossa. Por mais que nos doa a dificuldade, por mais que nos doa, nós fazemos essa tal de reforma íntima, mas ela é necessária, a fim de que possamos caminhar. Vamos lá, meu querido. E aí, irmão, vem falando ali, ele fala assim: curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida a parecer ser o ministério dos anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel de servidores. Ou seja, servir. Jesus, na página, fala sobre isso, né? Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Se ele veio para servir, e nós? Muitas vezes nós queremos ser servidos, né? Nós queremos tudo assim de bandeja, né? A gente quer que nosso anjo da guarda procure as coisas por nós, né? A gente quer isso. Ou quer que Deus faça assim um milagre para a nossa vida. Mas nós não queremos ter esforço. Nós não queremos nos esforçar. Porque todo progresso é necessário que tenha um trabalho. Em tudo. Ele vai falando do engajamento, ele vai falar ali, ó. Nesse sentido, importa recordar os elementos do perfil da própria Terra convocados para a organização socioplanetária, conquanto a deficiência com que se caracteriza. Interessante, né? Ele falando que os elementos da natureza, embora com as suas dificuldades, eles vão colaborar nessa obra. Tudo colabora na obra de Deus, tudo. Na página fala sobre a natureza, né? E aí, irmão, eu não peguei, aí vai falar sobre a pedra. A pedra, ela pode ferir, não pode? Se jogar a pedra, a pessoa vai ferir. Mas ela também serve quando ela é lapidada, ela é cortada, ela é produzida, ela vai fazer o quê? Na construção das casas, no calçamento, aqui na página fala sobre o calçamento. O solo, quando ele é preparado, ele aceita o preparo, o arado, ele vai servir para quê? Para o cultivo dos alimentos, para o embelezamento de um jardim, né? O jardim aqui atrás, né? Ou seja, quando ele é tratado e aceita esse tratamento. Então nós percebemos que todos nós, ele fala da deficiência, todos nós temos deficiências, assim como a própria natureza, os elementos da natureza. Mas quando eles são preparados, o que acontece? Se transformam, não é assim? Então está nos falando justamente sobre isso. Nós temos nossas deficiências. Muita gente vai falar assim, mas aí vamos voltar lá naquela primeira parte que a irmã fala, né? Nós não queremos, eu não tenho capacidade ainda, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Nós sabemos que todo mundo tem dificuldades. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasce pronto. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Mas é necessário que nós aceitemos a tarefa de ser arado como a terra. Então, arar os nossos corações, para que a semente trazida por Jesus possa fazer morada nessa terra. Então, há necessidade, ou seja, mas precisa de quê? Precisa da manipulação, porque nada se transforma. Se o solo não for arado, não aceitar, né, a enxada, né, cortando, abrindo, ela não vai produzir. A terra, quando é parada, ela fica improdutiva. Não tem nada. A água, quando está parada, ela cria miasma. Então, nós temos nossa dificuldade, mas estamos aqui para essa tarefa, para o aprendizado. Então, é colaborar, sermos colaboradores de Jesus nessa grande tarefa. A gente fala assim, é complicado, é difícil. Tem amiga que fala que ela não existe difícil. Difícil é uma casa em cima da outra. Né? Por quê? É o esforço que nós precisamos fazer. Porque para que a gente possa se transformar, há necessário desse esforço. Do esforço diário. Porque se não tiver esforço, nós não conseguimos. Se não tiver esforço. É igual a doença. Se você não procurar o tratamento e não se submeter àquele tratamento, né, que é difícil, tem vários doenças que são difíceis de tratamento. Mas se você não submeter aquilo ali, os médicos espirituais não vão poder fazer muita coisa. Não vai. Porque você não consegue auxiliar para que eles possam fazer e realizar. Mesma coisa a nossa transformação. Esse entendimento de que nós precisamos realizar. Entender que nós somos esses espíritos imortais. Estamos aqui, gente, provisoriamente. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos a nenhum planeta. Nós somos espíritos imortais.
Na questão 7, ser dos espíritos, Kardec e os espíritos vão dizer que são os espíritos. São os seres inteligentes que habitam o universo. Ou seja, nós habitamos o universo. A Terra é uma escola que nós estamos precisando passar no nosso estado evolutivo. Mas existem outras escolas. Quando nós não precisarmos mais dela, nós vamos passar para outra escola. E vamos passando assim. Enquanto isso, nós vamos nos aprimorando. Mas para isso é necessário um esforço diário nosso. A gente se esforça, às vezes nós tropeçamos, às vezes escorregamos. Mas essa conscientização que nós temos nos ajuda a levantar, a sacudir a poeira e caminhar. Esse é o nosso propósito. Mesmo caindo, levantar ali. Paulo, em alguns momentos, ele escorregou também. Mas ele lembrava, né? E vamos embora, vamos fazer a tarefa, vou executar. Esse é o trabalho. E em tudo. Não estamos falando só do campo religioso, mas em todos os locais que nós estivermos. Onde quer que estejamos colocados, é ali que Deus precisa de nós. Ah, meu trabalho é muito difícil. Gente, tem um chefe que é terrível. É ali que você precisa estar. Ah, a casa espírita que eu estou, não entendi lá que eu não gosto. É ali que você precisa estar. Porque no local que tem dificuldade, nós temos que estar. Se nós formos colocados ali, nós temos uma tarefa a ser executada ali naquele local. Ali com aquela família. Nós estamos na família que nós precisamos estar. Nós estamos nos locais da casa religiosa que nós precisamos estar ali. Então tudo assim é uma necessidade nossa de aprendizado. E nós vamos aprendendo. Mas para isso nós precisamos sufocar em nós, muitas das vezes, uma coisa que nós deixamos muitas vezes transparecer, que é o nosso orgulho. Né? Nosso orgulho. Então nós vamos vencer essa chave que tem na humanidade. E que está em cada um de nós. De uma forma ou de outra, menos ou mais. Mas temos isso. Eu não sou orgulhoso. Mas tem algumas situações que vai aparecer, que vai nos mostrar que nós ainda somos orgulhosos. Nós somos violentos? Não. Pensamos que não, mas algumas situações, mas o conhecimento, né, quando você assimila o conhecimento e apreende isso em você, muitas vezes, quando vem esse ímpeto de você fazer algo, o seu cérebro começa não faz. Eu lembro uma vez que eu estava iniciando a doutrina, né? Eu era um pouquinho mais jovem, e eu sempre fui muito meio malucado, né? E uma vez um motorista, uma carga me fechou na estrada, eu falei assim, não vai ficar assim não. Eu já estava estudando, já, não vai ficar assim não. Aí eu fiz o quê? O homem velho, né? Aquela impetuosidade que nós trazemos ainda, né? Falou alto assim. Aí quando eu estou saindo assim, que eu tentando sair assim, aí vem aquela voz assim, você não está estudando? Assim mesmo, né? Tem uns amigos aqui que vêm como dar um toque. Você não está estudando? Mas você não está estudando? O que você estudou ontem? Aí eu disse, meu Deus, fiquei com uma vergonha. Eu fui reduzindo a margem, parei no acostamento. Aí fiquei, meu Deus, isso que vergonha, olha só. Mas na hora, o sangue, né? A gente fala assim, o sangue ferveu. E aí você, E muitas vezes você quer dar uma resposta a alguém, não dê a resposta, mas tem um momento que você tem vontade, né? Aí você torce por dentro, mantém aquilo ali e fica a resposta para você. Porque muitas vezes quando você fala algo, você não tem mais como voltar. Falou, já era. Então tem coisas que muitas das vezes é melhor a gente não falar. Então a gente precisa controlar esses nossos impulsos, nós trazemos ainda, que são normais no mundo de prova de expressão. Mas quando a gente tem essa noção de responsabilidade junto ao ensinamento de Jesus, quando nós nos colocamos à disposição de sermos servidores de Jesus, nós começamos a refletir muito. Aquilo que a companheira falou não me caiu bem, não estou me sentindo bem. Por que será que eu não estou me sentindo bem? Né? Por quê? Aquela palestra, aquilo me fez bem. Por quê? Tem que refletir, passar. Não basta só ir à reunião pública ou estudar o livro do Espírito, o Evangelho do Espírito, mas e não fazer uma reflexão. Nós precisamos fazer uma reflexão. Porque a doutrina ela é filosofia. Muitas vezes não se questiona. Nós não filosofamos com o ensinamento que nós recebemos. Nós precisamos fazer isso. Fazer reflexão naquele estudo, por EUERJ. Você tem que fazer uma reflexão em casa daquilo que foi colocado ali. Por exemplo, Leon Denis, eu estava lendo o estudo que passou ali. Leon Denis, excelente obra, vocês estão estudando aqui.
São várias obras. Mas fazer uma reflexão daquilo que foi dado naquele dia. O que aquilo pode fazer? O que aquilo pode modificar na minha vida? O que aquilo pode modificar a minha essência? Então, essa é a reflexão que nós vamos fazer, como fiéis seguidores de Cristo. Vamos lá. Então, olha a deficiência. Aí ele fala assim, chamados para servir. Eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo, buscando a compreensão do bem. Se escutaste semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. Mas é interessante, no primeiro ele fala assim, chamada para ser, eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo. Ou seja, nós estamos aqui vivendo experiências, como espíritos imortais que nós somos. Nós somos espíritos vivendo experiência humana. E não espíritos vivendo experiência, né? E não, nós estamos vivendo a experiência humana, mas para o aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. E as experiências, elas nos ajudam, porque nós vamos amadurecendo. Muitas vezes a dor que nos incomoda, ela nos serve de auxílio. Muitas vezes a ofensa que nos é dirigida, ela vai nos servir de auxílio para algo. Tudo que nos acontece vai servir de experiência. É o que está falando ali, ó. Aí nós vamos amadurecendo com as experiências que nós vivemos. Então, as multimilenares existências que nós tivemos, nos proporciona sermos o que somos hoje. Essa é a melhor encarnação que nós estamos tendo. Porque nós temos a consciência. E já estamos buscando o Cristo aqui nessa casa. Buscando essa tarefa redentora, modificação de nós mesmos. Então, essas experiências que nós vamos adquirindo com o tempo, elas vão nos ajudando a vivenciar melhor. Quando você, antes de conhecer a doutrina, você é uma pessoa. Quando você passa a conhecer a doutrina, você passa a ser outra. Não é assim? Bom, comigo foi assim, né? Você conhece a doutrina. E vou falar a vocês, não houve assim a modificação, né? Porque nós ainda trazemos ainda algumas mazelas ainda. Eu trago grandes mazelas, não sei você, mas eu trago algumas mazelas ainda. Muitas dificuldades ainda. Né? E a doutrina, ela me ajuda muito a conter essas situações. Por isso Kardec, lá no Evangelho, ele vai falar no capítulo 17, vai falar dos espíritas, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar suas tendências. Né? Ninguém aqui é angelado, né? Pelo menos não estou vendo ninguém aí, né? Aquele brilho todo. Até porque eu não consigo nem ver. Se eu tirar o óculos, enxergo nem vocês. Mas não é, essa é a realidade. Ou seja, nós estamos aí no aprendizado. Temos muitas dificuldades. Nós estamos nos esforçando para domar aquilo que nós trazemos de nós. Algumas mazelas. Então aí, o verdadeiro espírita é esse. É vencer isso. E hoje, com a doutrina que nos ajuda, eu fico quando Paulo fala assim, ou seja, Paulo fala assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse que eu faço. E quando a gente faz alguma coisa equivocada, depois a gente conhece a doutrina, a gente fica na mesma situação. A gente, nossa senhora, errei, podia ter feito isso. Não é assim? Quando você fala mal, sei lá, você respondeu alguém assim, ou respondeu a mãe, o pai, ou a esposa, né, o marido, naquele momento você respondeu assim. Aí você, nossa, meu Deus do céu, você, amigo, desculpa, Edson, falhei com você. Né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Você já se reconhece que você errou, você se equivocou naquele momento. Isso é muito bom. Aí Paulo está naquele momento para ele, foi isso. Por quê? Porque antes, quando nós fazíamos alguma coisa, algum equívoco, quando eu discutia com alguém, eu falava, eu brigava com o Edson, vocês acham que eu ia importar com o Edson? Com a Marista? Não. Eu continuava no meu espaço, normalmente, como se eu não tivesse feito nada. Estou falando só na discussão, falava, né? E se eu tivesse feito coisas piores ainda? Como nós fizemos no passado, ó. Então, olha só, quando a doutrina nos ensina, nos ajuda muito nesse momento. Porque então você, nossa, não podia fazer. Porque antes o que você fazia? Falei, está falado e acabou, pronto. Não é assim? É assim mesmo que nós fazemos. Eu fazia assim, falei, não queria nem saber, nem olhar para trás para saber se machuquei o colega, se eles. Não. Ou seja, então é uma transformação, gente. Essa doutrina é uma transformação para cada um de nós, mesmo com as nossas deficiências ainda. Mas são elas que vão nos ajudar nessa melhora. É igual que ser, nossa, errei, nossa, equivoquei. É isso. Então, quando ele fala isso, então, são essas experiências que vão nos ajudando a vivenciar melhor. Não estamos aqui dizendo que, nossa, não mudei, nossa, eu dificulto. Não. Continua a tarefa. Continua no bem, trabalha no bem. Se equivocou, escorregou,
escorregou na casca de banana, a gente vai escorregar mesmo, isso aí é normal. É só levantar. Levanta e não faz mais. Age de forma diferente. Essa é a nossa tarefa. Não é se crucificar, se autoflagelar, não. Nós temos que ter um auto-perdão para nós conosco também. A fim de que nós possamos entender quem somos, nós, nos olhar no espelho e falar, nossa, Jorge, mas que dificuldade, você vai ter muita dificuldade. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Reconhecer, quando eu me reconheço que eu sou espírito imortal, com dificuldades ainda, isso vai me ajudar a ver o meu irmão. Eu vou entender que o meu irmão também tem o direito de errar. Assim como eu tenho. Se eu tenho dificuldades, né, quando fala assim, conhece-te a ti mesmo. Lá na questão 919, vai falar sobre. Conhece a ti mesmo. Ou seja, quando eu me conheço a mim mesmo, eu sei das minhas dificuldades. E vou ver na dificuldade, eu começo a entender, nossa, a Maristela tem dificuldade, mas eu também tenho, então ela pode ter também. Porque muitas vezes, né, não se reconhece que tem dificuldades, que tem deficiências, e acha que todo mundo tinha que ser santo, tem que ser santo, mas eu tenho as minhas mazelas. Então, quando esse conhecer a si mesmo é muito importante, porque eu sei das minhas dificuldades, então eu sei que o meu companheiro, meu irmão, eu tenho que dar o direito a ele de se equivocar. Assim como nós equivocamos em outras vezes. Não é? Isso é bonito, né? Então esse é um trabalho. Então nós somos chamados também para esse momento de refletir no outro, de entender o outro, mesmo diante das dificuldades do outro. Perceber que, o mundo está difícil. Está difícil. Mas se você olhar com olhos de ver, você vai ver que o mundo está bonito. Pessoas trabalhando para o bem. Pessoas que trabalham incessantemente para o bem, para a transformação do planeta. Então nós temos que ter olhos de ver. Porque às vezes só vê um ponto, né? Só vê a criminalidade, assalto, assassinato, política aqui, política. Essas confusões que a gente vê ultimamente, né? Terremoto, maremoto. Se a gente se prender só nisso, se a gente não buscar ver além disso, a gente vai ficar desesperado, né? Então nós precisamos ter olhos de ver realmente tudo o que acontece por nós. Existem pessoas maravilhosas que estão trabalhando para o bem. Nós mesmos trabalhamos para o bem. De forma pequena, mas estamos trabalhando, servindo, procurando servir Jesus. Aí, né, não podemos alegar inutilidade, porque ninguém é inútil, mesmo temos a dificuldade, nós precisamos avançar. Não podemos fugir. Não temos mais tempo de fugir. O tempo de fugir já passou. Vamos lá, só horas. Terminamos já. Não. Aí mesmo. Aí ele fala assim, o Senhor nos conhece claramente a condição dos espíritos ainda incompletos. Mas se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso em plenitude de melhoria e de elevação. Jesus conhece cada um de nós. Cada um de nós. Pelo nosso nome real, né? Tem uma passagem que está aí em João também, que eu acho muito bonito, que ele vai falar assim. Ele começa a falar uma dissertação ali. Aí tem um trecho que eu gravo e gosto sempre de falar, né? Não foste vós que me escolheste. Pelo contrário, fui eu quem vos escolhi e vos designei para que vais e deis bom fruto, de modo que o vosso fruto permaneça convosco. Olha só que bonito. Jesus nos conhece, cada um de nós. Antes de nós termos consciência de nós mesmos, de nós como espíritos, Jesus já existia. Né? O planeta Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. Antes de nós o conhecer, ele já nos conhecia. E sabe das nossas dificuldades, das nossas condições. Mas também sabe da nossa potencialidade de crescer, de servir, de trabalhar. Ele sabe disso, de cada um de nós. Quando Jesus esteve entre nós, há 2025 anos, ele veio por quê? Porque ele acreditava, tinha certeza e confiança de que nós estávamos preparados para recebê-lo, para compreendê-lo. E a tarefa começou ali. E todos nós que aqui nos encontramos, somos mais ou menos aqueles que estavam lá também, naquele passado, naquele pretérito. E recebemos a boa nova, de uma forma ou de outra. Mas se nós estamos dentro das guias religiosas, com certeza nós recebemos isso. Porque nós temos uma facilidade enorme de compreender, né? Lei de causa e efeito, reencarnação, preexistência da alma, pluralidade do mundo, lei de sintonia. Nós temos uma facilidade muito grande de absorver e de conhecer isso. Por quê? Porque nós já sabíamos, né? Das
outras denominações religiosas, nós passamos pelos séculos afora. Então ele vai falar, ele conhece a gente, sabe das nossas condições, mas espera de cada um de nós um trabalho no bem. A tarefa que nós precisamos desempenhar. Então, servir aonde quer que estejamos. Esse trabalho que nós precisamos realizar e fazer. Aí ele fala ali, então quando nós nos dispusermos a lhe ouvir e disciplinando, ou seja, disciplina, tudo disciplina, né? O estudo é uma disciplina, a melhoria é uma disciplina, aí eu quero me modificar. Então tem que ter disciplina naquilo. A mesma coisa quando a gente vai fazer dieta, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que fazer exercício, mas eu não quero acordar cedo. Mas aí você acorda, sair tarde do serviço, não vou porque eu estou cansado. Se não tiver disciplina de horário, você não vai fazer nunca. Então tudo é disciplina na vida. Agora está falando ali. Se nos dispusermos disciplinando-nos para o valor da utilidade, nós estamos aqui para sermos úteis, para servirmos, para que possamos modificar esse planeta, modificando primeiramente a nós mesmos. Porque o mundo regenerado, ele só acontece quando existem almas regeneradas. Então, é um trabalho que cada um de nós precisa realizar. Eu vou ler aqui uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que eu acho que então, essa passagem está no livro Na Era do Espírito, tá? Capítulo 6. Aí tem a mensagem que eu recebi, eu achei tão legal, né? Eu veio falando estudo, recebi a mensagem. Convite de urgência, é para todos nós, tá? É chegado, pois, o momento, espíritas, de reflexionarmos em torno das nossas responsabilidades. O tempo urge, não mais amanhã, é agora. Agora a sua hora da nossa libertação. Por muito tempo caminhamos por estradas difíceis, perdemos-nos em caminhos acidentados pelas nossas paixões. Tombamos irremediavelmente nos abismos do egoísmo e deixamos Jesus à margem. Comprometemos-nos servir, abraçados ao ideal de solidariedade. E de imediato, jungulado ao câncer das paixões, mudamos de atitude. O que temos feito de Jesus, meus filhos? Utilizamos-nos da sua presença de Cordeiro de Deus para nos erguermos a posições efêmeras e enganosas, longe do serviço de construção do mundo íntimo. Usamos o seu nome para escravizar e levar ao exílio muitas vidas, destruir ideais. Apesar disso, não conseguimos retirá-lo de nossos corações. Quem encontra Jesus não mais é o mesmo. Impregnado pela suave misericórdia e de amor banhado, alteram-se completamente. Não basta, pois, conhecer Jesus. É necessário entregar-lhe a vida para que ele a conduza. Recebendo os filhos do Calvário como irmãos, estendendo a compaixão e a caridade em seu nome para que fiquemos como cartas vivas, assinalando a nossa passagem na terra. Não posterguemos mais a oportunidade de servir. Este é o nosso momento de iluminação. Voltai aos vossos lares, tocados por Jesus. Dai notícia da sua presença em vosso coração a todos, pela cordura, pela humildade e pela misericórdia. E se vos perseguirem, se vos maltratarem, se vos odiarem, perdoai eles, não sabem ainda o que fazem. Sede vós aqueles que têm a honra de amar e de amar até sofrer. Que ele nos abençoe, meus filhos, são os votos servidor, Miguinho e paternal dizendo Bezerra. Segura a mensagem sobre psicofone recebida pelo médico Valdo Franco em 5 de agosto de 2003. Essa mensagem é para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de servir, agradecendo a vocês pela paciência também de me ouvir, lembrando sempre que onde estivermos, sejamos servidores fiéis do Cristo. O nosso lar, Jesus fala que o lar é a escola das almas. Está lá no livro de Jesus no lar também. Acho que eles são 1 ou 2. Ele fala que é a escola das almas. É nesse gadinho que nós precisamos trabalhar mais ainda. Vendo que aqueles que estão em torno de nós são eles que mais precisam de nós e que nós também mais precisamos deles. Então, onde quer que estejamos, que possamos levar sempre a luz, sermos reconhecidos como verdadeiros seguidores de Jesus. Os seguidores do Cristo seriam reconhecidos por muitos se amarem. E muitos se amar, né,
Não é aquele amor incondicional que nós ainda não temos condições de ter, mas é respeitando, né, aqueles que estão próximos de nós, onde quer que estejamos. O respeito seja um buquê de flores em nós, para que onde quer que sejamos, seja quem quer que encontremos, seja qual for a opinião, seja qual for a posição daquela pessoa que estivermos vendo ou ouvindo, que possamos ser essa imagem de respeito, porque aí nós seremos reconhecidos como os verdadeiros seguidores de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, gratidão por tudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Posso me falar sobre grato?